Você já ouviu falar da proposta que tenta acabar com a escala 6 por 1? Hoje eu queria discutir alguns pontos para a gente ver se isso realmente faz sentido na nossa economia. O ponto principal e o primeiro ponto talvez seja o impacto econômico que isso vai gerar. Vamos usar o exemplo de uma farmácia pequena. Uma farmácia ela precisa de um caixa, uma pessoa para receber o dinheiro, e um farmacêutico para poder vender os remédios, né? Isso é meio que por lei, ela precisa ter esses dois funcionários. Ela não pode trabalhar sem o farmacêutico, porque senão ela não pode vender os remédios, e ela também, como que ela vai receber o dinheiro se ela não tem uma pessoa no caixa para receber e fazer esse pagamento? Então, a partir desse princípio, a gente diz o seguinte: para abrir uma farmácia, a gente precisa desses dois funcionários. Então, se eu vou abrir uma farmácia 6 dias por semana, eu preciso ter esses dois funcionários 6 dias por semana. Se eu só posso ter eles 4 dias na semana, então quer dizer que eu vou precisar ter o dobro de funcionários para conseguir ter a mesma operação. Ou talvez com o dobro de funcionários eu conseguiria abrir um dia a mais, mas isso também, né, vai ficar mais caro a minha operação. Então, um remédio que o custo de funcionário desse remédio seja 10%, ele agora vai ser 20%. Um remédio que eu vendia por R$ 100, agora eu tenho que vender ele por 110. Então, ele ficou um pouco mais caro para todo mundo da sociedade, que quando for comprar um remédio vai ter que pagar esse um pouquinho mais caro. Ou a farmácia vai fechar, ou fechar no sentido de ela abrir só 4 dias durante a semana. E às vezes você precisa de um remédio numa data que ela não está aberta, ela não vai conseguir te vender esse remédio. O custo de operação vai ficar mais caro independente. Porque se ela abrir 4 dias, ela vai ter menos clientes do que se ela abrisse 6. Ela tendo menos cliente, ela vai ter ela vai vender menos remédio. Ela vendendo menos remédio, ela vai ter um custo maior de funcionário por remédio, da mesma forma. Então, da mesma forma, ela tem que pagar o aluguel dela no final do mês, ela tem que ganhar mais dinheiro para conseguir pagar esse aluguel. E para ganhar mais dinheiro em menos tempo, ela tem que vender o remédio mais caro. Então, isso de qualquer forma, ele afeta o ponto de que o remédio vai ficar mais caro para todo mundo. O ponto 2, que talvez seja uma solução para o ponto 1, é a informalidade. A pessoa, o dono da farmácia, ele poderia contratar o funcionário dele de 4 para 4 dias e deixar os outros 2 dias trabalhando com freelancers, né? Tipo, eu não vou contratar uma pessoa fixa, mas eu vou pagar diárias para essas pessoas, que diminuiria o custo deles. Só que ao mesmo tempo você aumenta agora, você tem um outro problema, você traz mais funcionários para a informalidade, tirando os direitos de CLT que eles poderiam ter trabalhando o dia inteiro. Um outro ponto bem importante, que eu acho que talvez seja o mais importante, é que a gente deveria pensar não na quantidade de tempo trabalhado. Não é o governo que tem que definir pra gente quanto tempo a gente vai trabalhar. Porque eu entendo que tem pessoas que não gostam de trabalhar na escala 6 por 1. E eu acho que tá totalmente válido esse ponto. O problema é você querer forçar todo mundo a não trabalhar nessa escala. Enquanto tem pessoas que gostariam de trabalhar nessa escala. Às vezes uma pessoa, cara, eu quero trabalhar, eu quero trazer um pouco mais de sucesso para a empresa que eu trabalho. Eu quero me dedicar mais ao meu trabalho, mas eu não posso porque o governo não deixa, sabe? Tipo, chega a ser desumano o governo tentar mandar no que você pode ou no que você não pode fazer. Quer dizer que eu não tenho capacidade de escolher por mim mesmo? Então, tipo, eu acho que faria muito mais sentido a lei fosse para falar assim, olha, você pode trabalhar quantas horas você quiser e o salário mínimo não vai ser mais por mês, agora ele vai ser por hora, como funciona nos Estados Unidos. Você pode arrumar um emprego de trabalhar um dia e folgar 6. E tem muitas empresas que fazem sentido contratar uma pessoa assim, sabe? Eu gostaria de ter... Eu gostaria não, mas, por exemplo, imagina um dono de restaurante que ele tem que dar uma folga para um funcionário na segunda, ele poderia contratar pessoas, sabendo que vai ser menor a quantidade de pessoas que vão ir ao restaurante, ele poderia contratar menos funcionários para trabalhar nessa escala 1 por 6, que trabalha um dia e folga 6, dando todos os direitos para eles, dando férias, dando 13º, dando seguro-desemprego, se eles perderem esse emprego, e essas pessoas poderiam descansar os outros 6 dias. Então, eu penso que talvez esse seja o principal ponto.
sabe? Eu acho que a discussão ela tá errada, ela é muito chamativa, fala assim, olha, você não vai mais trabalhar 6 por 1. Tudo bem, mas só que e o ponto de que se a gente não trabalhar 6 por 1, a gente não vai levar o dinheiro de 6 por 1 para casa, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal. Então, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau!